Imagine uma mulher há 40 mil anos, caminhando entre as sombras de uma caverna iluminada por brasas vermelhas. Seus olhos brilham com uma inteligência que transcende a simples sobrevivência. Ela não carrega lanças ou cestas de coleta. Em suas mãos, algo muito mais poderoso: a consciência de seu próprio valor em um mundo onde cada decisão significava vida ou morte. Mas será que ela seria apenas mais uma coletora? Ou estamos diante de uma das primeiras mulheres a descobrir que o corpo poderia ser a arma mais sofisticada para conquistar poder, recursos e proteção? Esta noite, vamos desconstruir um dos segredos mais bem guardados da humanidade: como sexo, estratégia e sobrevivência se entrelaçaram de formas que jamais imaginamos, criando as primeiras profissionais da sedução ancestral. Antes de mergulharmos nessa jornada íntima, precisamos questionar: o que realmente significa poder sexual em uma sociedade sem dinheiro, propriedade privada ou mesmo conceitos de casamento como conhecemos hoje? Nas sociedades caçadoras-coletoras do Paleolítico Superior, entre 40 mil e 10 mil anos atrás, a sexualidade funcionava em dinâmicas completamente diferentes das nossas. Evidências arqueológicas de sítios como Dolní Věstonice, na República Tcheca, mostram que essas comunidades eram surpreendentemente igualitárias. As famosas Vênus paleolíticas, esculturas de mulheres com características sexuais exageradas, não eram objetos de fetiche masculino, mas possivelmente símbolos de fertilidade e poder feminino. A antropóloga Helen Fisher argumenta que nossos ancestrais praticavam o que ela chama de monogamia serial, relacionamentos intensos, mas não necessariamente permanentes. Neste contexto, o que hoje chamamos de estratégia sexual pode ter sido simplesmente as primeiras formas de diplomacia humana, onde o corpo era embaixador, moeda e tratado de paz. Mas o que acontecia quando o desejo encontrava o perigo? Para entender nossos ancestrais, a ciência moderna se volta para nossos parentes mais próximos. Na ausência de registros diretos do comportamento paleolítico, etólogos e antropólogos recorrem ao estudo de primatas como uma janela científica para o passado, um método validado por décadas de pesquisa comportamental. Bonobos, nossos parentes mais próximos, usam o sexo como ferramenta universal: resolução de conflitos, estabelecimento de hierarquias, negociação de recursos e até mesmo como moeda social. Chimpanzés fêmeas desenvolveram estratégias ainda mais sofisticadas. Fazem sexo seletivo em troca de alimento, proteção e acesso a territórios de caça. Mas nossos ancestrais diretos, fósseis de Homo erectus encontrados em Dmanisi, na Geórgia, de 1,8 milhão de anos atrás, mostram evidências de cuidado comunitário com indivíduos feridos e idosos. Isso revela sistemas complexos de reciprocidade, incluindo possivelmente as primeiras trocas íntimas, que existiam muito antes do que imaginamos. No sítio arqueológico de Kafzeh, em Israel, datado de 90 mil anos atrás, foram encontrados enterros elaborados que indicam diferenciação social radical. Algumas mulheres foram enterradas com colares de conchas marinhas, trazidas de centenas de quilômetros de distância, um possível indicativo de status especial relacionado à sua função diplomática na comunidade. E se o corpo fosse uma moeda, qual seria o valor de uma vida? Há aproximadamente 40 mil anos, algo extraordinário aconteceu. Nossos ancestrais começaram a criar arte, música e rituais complexos. É neste momento que encontramos as primeiras representações explícitas da sexualidade como poder simbólico. Na caverna de Chauvet, na França, além das famosas pinturas de animais, existem gravuras que claramente retratam órgãos genitais femininos, não como pornografia primitiva, mas como símbolos de poder criativo. Em Hohlfels, na Alemanha, foi descoberta a mais antiga escultura figurativa conhecida: uma mulher com seios, quadris e vulva dramaticamente exagerados, datada de 35 mil anos atrás. Se essa jornada te surpreendeu até aqui, considere deixar seu like, porque o que vem a seguir vai mudar completamente sua forma de enxergar o passado. Mas o mais fascinante são os bastões fálicos encontrados em diversos sítios europeus.
Alguns arqueólogos sugerem que estes objetos não eram apenas símbolos rituais, mas possíveis mercadorias sagradas em um sistema de trocas que incluía favores íntimos especializados. Christopher Ryan, em seu livro Sex at Dawn, argumenta que neste período, algumas mulheres podem ter desenvolvido as primeiras formas de especialização sensual, oferecendo experiências íntimas únicas em troca de recursos, proteção ou elevação de status social. Não exploração, mas estratégia evolutiva refinada. Mas eram essas mulheres pioneiras do empoderamento ou vítimas de estruturas ancestrais? Deixe-me transportar você para uma noite gelada há 35 mil anos. A lua cheia ilumina um acampamento às margens de um rio na atual França. Fogueiras crepitam, lançando sombras dançantes nas paredes rochosas. Um grupo de caçadores retorna de uma expedição fracassada. 3 dias sem carne, crianças chorando de fome. Entre as mulheres do grupo, uma se destaca. Seus cabelos estão ornamentados com dentes de raposa, seu corpo pintado com ocre vermelho em padrões que contam histórias. Ela não é apenas bela, é poderosa. Conhece segredos, plantas que curam, rituais que acalmam os espíritos da caça, canções que fazem homens esquecerem a dor. Quando o líder da caça fracassada se aproxima, ela não oferece apenas conforto físico, oferece um contrato silencioso, proteção para seu filho, acesso aos melhores cortes de carne quando a caça voltar, e, em troca, ela se torna a ponte entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos, usando seu corpo como altar sagrado. Isso não é prostituição como conhecemos, é diplomacia ancestral, é sobrevivência transformada em arte. O que acontecia quando essa estratégia encontrava fronteiras de espécie? Uma descoberta recente revolucionou nossa compreensão da sexualidade paleolítica, DNA neandertal, em populações modernas. Isso significa que Homo sapiens e neandertais não apenas coexistiram, mas se reproduziram de forma estratégica. Sítios como El Cidrón, na Espanha, revelam que grupos de neandertais viviam em estruturas sociais complexas, com evidências de cuidado mútuo e rituais sofisticados. Quando sapiens e neandertais se encontraram na Europa há 45 mil anos atrás, não foi apenas guerra, foi também um encontro íntimo que mudaria para sempre o futuro da humanidade. Alguns antropólogos especulam que mulheres sapiens podem ter se especializado em alianças com neandertais, aproveitando-se de sua força física superior e conhecimento íntimo do território europeu. Em troca, ofereciam não apenas intimidade, mas também as inovações tecnológicas e artísticas que caracterizavam os sapiens. Se houve relações estratégicas entre espécies, talvez estejamos diante das primeiras alianças íntimas, transespécies, documentadas pela genética, fruto de escolha, oportunidade e instinto evolutivo refinado, uma forma ancestral de diplomacia que transcendia até mesmo as barreiras biológicas. Mas o que nossos próprios genes revelam sobre essas estratégias ancestrais? Nossos genes carregam histórias fascinantes sobre a sexualidade estratégica de nossos ancestrais. Estudos do cromossomo Pewers mostram que aproximadamente 8 mil anos atrás, coincidindo com o início da agricultura, houve um gargalo genético extremo. Para cada homem que conseguia reproduzir-se, havia 17 mulheres. Isso sugere que, com o surgimento da propriedade privada e das primeiras cidades, desenvolveu-se um sistema onde poucos homens poderosos controlavam o acesso sexual a muitas mulheres. Paradoxalmente, isso pode ter formalizado os primeiros sistemas organizados de especialização sensual. Mulheres que atendiam às necessidades de elites emergentes. Genes relacionados à resistência a doenças sexualmente transmissíveis também revelam pistas cruciais. Populações europeias e asiáticas carregam mutações específicas que sugerem exposição ancestral a patógenos transmitidos sexualmente, indicativo de comportamento sexual muito mais diversificado e estratégico do que tradicionalmente imaginado. Mais fascinante ainda, mulheres modernas carregam genes que codificam para maior sensibilidade emocional e capacidade de leitura de sinais sociais, traços que podem ter evoluído especificamente para navegar em ambientes
onde sedução e estratégia sexual eram questões de vida ou morte. Então, o que isso revela sobre quem realmente somos? Então, existiu a primeira profissional do amor da história? A resposta é simultaneamente sim e não. Sim, porque evidências sugerem que desde os primórdios de nossa espécie, algumas mulheres transformaram sua sexualidade em ferramenta sofisticada de sobrevivência, poder e evolução social. Não, porque aplicar rótulos modernos a estratégias ancestrais distorce profundamente suas realidades revolucionárias. O que descobrimos é algo muito mais fascinante. Nossas ancestrais criaram sistemas complexos de diplomacia sexual que desafiam todas as nossas categorias modernas. Elas navegaram dilemas entre amor e sobrevivência, poder e vulnerabilidade, instinto e estratégia, dilemas que ecoam em cada decisão íntima que tomamos hoje. Talvez a pergunta mais importante não seja quem foi a primeira, mas sim, o que perdemos ao evoluir de sociedades onde sexualidade era fluida e estratégica para uma civilização que criou categorias rígidas de puro e impuro, normal e desviante. Nossos genes carregam 300 mil anos de estratégias sexuais ancestrais. Em cada decisão íntima que tomamos hoje, ecoam as vozes de milhares de mulheres que, sob céus estrelados e fogueiras crepitantes, descobriram que sexo não era apenas reprodução, era poder, era sobrevivência, era profundamente, inescapavelmente humano. A próxima vez que olhar para as estrelas, lembre-se, você é descendente não apenas de caçadores e coletores, mas de diplomatas sexuais, estrategistas íntimas, mulheres que transformaram desejo em ferramenta de evolução e sobrevivência. Se esta jornada ao passado mais íntimo da humanidade te fez questionar não apenas de onde viemos, mas quem realmente somos por baixo de toda essa civilização moderna, curta este vídeo e se inscreva no canal. E me conta nos comentários, você acha que o sexo foi mais sobre poder ou afeto na pré-história? Qual parte dessa história te surpreendeu mais? Será que ainda carregamos essas estratégias ancestrais sem nem perceber? Porque as histórias mais importantes da humanidade são aquelas que nunca nos contaram, até agora.